A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo. Nós temos falado da ressurreição e temos a ressurreição dos milagres, a ressurreição número 1, que é a ressurreição de Jesus Cristo, e a ressurreição de Moisés, que também faz parte da ressurreição dos milagres. No que diz respeito ao corpo, faz parte da nossa ressurreição. O corpo que Moisés ressuscitou é parte da nossa ressurreição. E a ressurreição número 1. Todos nós sabemos que pelos profetas e pelos apóstolos, por Jesus Cristo, que há duas ressurreições. A primeira, que é a ressurreição principal, nossa ressurreição, é a de Cristo. E a segunda ressurreição para os condenados. E as demais ressurreições? São ressurreições de milagres, como por exemplo, as que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, que os profetas como Elias e Eliseu fez, e que Deus fez através dos ossos de Eliseu e em Moisés. A questão que está em debate aqui, onde está o corpo de Moisés? Por quê? Porque nós temos pastores ensinando que Moisés não foi ressuscitado. E nós temos combatido contra toda heresia que está dentro das igrejas. Por que isso? Porque as heresias que vai levar o homem à condenação se não se arrepender. Então nós não podemos aceitar determinados ensinos, nós que somos pregadores, porque Jesus diz que aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Então, a questão das ressurreições, que traz essa confusão na cabeça desses pregadores, por exemplo, da Adventista nem tanto, o pastor da Adventista, o pregador lá da Adventista, o professor lá, ele disse que Moisés foi ressuscitado e que Moisés está na glória, o que é bíblico, o que é uma realidade. Mas ele acha, no tocante à primeira ressurreição, que Paulo diz que Jesus é as primícias dos que dormem, que Jesus é as primícias dos que dormem, acredita ele, porque Jesus é maior, porque Jesus é grande, porque Jesus é Senhor, e não é por causa disso. Que ele é maior e que ele é Senhor, todo mundo sabe disso. Mas Jesus é as primícias dos que dormem, porque a Bíblia diz, e porque essa é a realidade. Jesus é as primícias dos que dormem, como disse o apóstolo Paulo. E é aí que entra a confusão desses assembleanos, desse assembleano que está aí, nem todos, mas esse aí que está aí inflamando tudo, dizendo que Moisés não foi ressuscitado, que Moisés não está ressuscitado. Por que ele diz que Moisés não está ressuscitado? Porque Paulo e Apocalipse declaram que Jesus é as primícias dos que dormem, é o primeiro da ressurreição. O que é fato, o que é real. Então ele declara que Moisés não foi ressuscitado, porque se Moisés foi ressuscitado e foi levado para a glória, como é que Jesus pode ser as primícias? É aí que ele faz a confusão. E por quê? Aí ele pega também Lázaro. É aí que entra toda a confusão. Então nós estamos pegando, fazendo essa separação em tudo, das ressurreições. Ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado? É fato, Lázaro foi ressuscitado. Paulo ressuscitou? Sim. Pedro ressuscitou? Sim. Jesus ressuscitou? Sim. Os ossos de Eliseu ressuscitou? Sim. Elias ressuscitou? Também. E Eliseu também ressuscitou. Moisés foi ressuscitado? Sim, também foi ressuscitado. Tem uma diferença do Moisés com as outras ressurreições que os apóstolos fizeram, que Jesus fez, que os profetas fizeram. Qual é a diferença? A diferença é que Lázaro e todos os demais foi ressuscitado e permaneceu aqui porque ressuscitou com um corpo de carne, não desceu à sepultura. É aí que eles criam confusão.
Cria confusão por maldade mesmo, porque eles sabem disso. Mas eles querem vender e negociar, então eles criam essa maldade nojenta aí e faz todas essas coisas para as pessoas, atrair as pessoas a comprar os livros deles, a estar lá no canal deles e interagindo com eles, essas coisas todas. Por isso que eles fazem isso, porque eles sabem realmente que Moisés está na glória com o Pai. Então a ressurreição de Moisés, dentro do que diz respeito à Bíblia, é a primeira de todas. De todas essas que citei, é a primeira. Só que ela é a primeira no tocante à vida espiritual, à vida eterna, porém não sepultado. Por isso é que Jesus, como diz Jó, é as primícias do que dorme, como diz Paulo. Então Jesus é o autor da principal ressurreição, que é a nossa ressurreição se morrermos com Cristo. Então precisa fazer essa diferença? Precisa. Lázaro não foi para a sepultura, não foi para uma gruta, para uma caverna, para uma lapa, não foi para a sepultura. É aí que eles criam a confusão toda. A segunda coisa, Moisés foi ressuscitado, foi primeiro do que Jesus, mas também não desceu à sepultura. Por isso Jesus é as primícias dos que dormem, porque desceu à sepultura e quando voltou dela, voltou com um corpo glorificado, exaltado pelo Pai, e entrou em glória com o Pai e permanece em glória para sempre. Antes que isso acontecesse, o Pai ressuscita Moisés por causa da confusão que Satanás estava tendo com o Filho de Deus, com Jesus, que era Deus naquela época, no que diz respeito ao nascimento, não tinha nascido ainda. Então criou essa confusão, o diabo, para tomar o corpo de Moisés, porque era o costume dele levar as pessoas quando morria para a sepultura. As pessoas com falta de conhecimento, com falta de entendimento, morriam e eram entregues nas mãos de Satanás. Nós hoje vamos acompanhar, mas antes de acompanhar aqui a leitura da Bíblia, eu peço para que você se inscreva no canal e nos ajuda com seus comentários para que nós possamos continuar pregando. Vamos meditar hoje sobre a transfiguração. Onde está Moisés? Aonde está Moisés? Essa pergunta nós temos que fazer para o pastor, esse tal pastor, junto com os demais aí que não acreditam que Moisés está na glória. E eles devem saber onde está, porque você, que crê no Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós que confiamos na palavra, sabemos que Jesus levou Moisés para a glória, que Moisés está na glória com o Pai. Mas ele não. Ele disse que não foi ressuscitado, não tem sepultura. O homem não está sepultado. Moisés não foi sepultado para ele, ou melhor, Moisés não foi sepultado de acordo com a Bíblia, mas para ele Moisés não foi para a glória, porque Moisés não foi ressuscitado, para ele Moisés não ressuscitou. Se Moisés foi morto e não foi ressuscitado, então não pode ter ido para a glória, não pode ter ido, porque para lá só vai ressuscitado com o corpo glorificado ou arrebatado, só vai para lá com o corpo transformado, carne e sangue não entra lá. E se Moisés foi morto, e aí é que complica mais ainda, porque mortos não ficam lá, na glória não vai. Então o que nós estamos que esclarecer? De fato e de verdade, em Cristo Jesus, como nós confiamos na nossa ressurreição, Moisés está ressuscitado. Mas esse pastor diz que não está. Então ele deve saber, ele e Satanás, um dos dois tem que saber onde é que está o corpo. É ele e Satanás, eles dois juntos, porque houve uma guerra, o diabo brigando contra o corpo, e diz a Bíblia que o Senhor repreendeu a Satanás, lá em Judas, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás, e Moisés não foi sepultado, e o diabo não levou o corpo de Moisés, porque nós acreditamos em Mateus 17, em Lucas 9 e em Marcos 9. Jesus ressuscitou. Agora, para esse pastor ele não está ressuscitado. Então ele e Satanás devem saber onde é o corpo. Por isso estamos indagando. Onde está, pastor, o corpo de Moisés? Vamos ver na Bíblia? Capítulo de número 17 de Mateus. Abram comigo aí. Versículo de número 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro,
a Tiago e a João, irmão deste, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas que é mistério que Elias vem primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Muito bem, meus amados. Eu não consigo entender, realmente compreender por que tais pessoas acreditam que Moisés não foi ressuscitado. Por que pregam isso, né? É para a gente entender as pregações, os ensinamentos que existem por aí. Por exemplo, que há reencarnação. Todas essas coisas nós temos que aceitar como sendo liberdade das pessoas falar. Então o tal pastor tem toda a liberdade para falar, dizer que Moisés não ressuscitou, ele é livre para isso. Só que mente, é mentiroso. Biblicamente falando, ele é um mentiroso, enganador, atitude de fariseu, de incrédulo, porque Moisés está ressuscitado. É de se admirar que um cristão evangélico de uma igreja tão famosa, que eu já tive a oportunidade de cultuar com os meus irmãos de lá, tem alguém capaz de dizer um negócio desse. Tem alguém capaz de ensinar isso. Por isso é que nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Aqui, Jesus está mostrando para os apóstolos, no vídeo anterior eu disse que se alguém tivesse que questionar em relação ao corpo de Moisés, esse alguém seria os filhos de Israel. Porque Moisés foi levado ao monte para ser morto e morreu lá. O Senhor levou o corpo de Moisés, levou Moisés para um vale. E a Bíblia diz que não se acha a sepultura de Moisés até hoje. Israel pranteou o luto de Moisés por 30 dias. Mas se Israel voltou no vale para procurar a sepultura de Moisés, não encontraram. Então eles podiam questionar: cadê Moisés? Cadê a sepultura de Moisés?
Então, essa questão, ela passou ao longo dos anos, Israel confiando que Deus o levou, e toda a história declarando que Deus o levou. Quando chega aqui nos apóstolos, Jesus que ressuscitou Moisés, Deus que ressuscitou Moisés, eu falo isso com toda firmeza e garantia e fé e amor e confiança, porque quero ser ressuscitado e vou encontrar com meu querido irmão Moisés, que está na glória com o Pai, que andou 40 anos com Jesus no deserto, guiando Israel para a boa terra e não entrou, mas que Deus o levou para a glória. Então, eu tenho toda essa confiança, porque sei que lá está Ele, com o Pai, com o Filho, na glória eterna, com os anjos, com os querubins, com os serafins e com o nosso glorioso arcanjo Miguel, Jesus de Nazaré. Lá está Ele, e nós o veremos. Ele nos receberá juntamente com o Pai, com os querubins, com os serafins, no dia que nós formos ressuscitados para subir para a glória com o Filho de Deus e os seus anjos, nós seremos recepcionados por todos eles. Eles nos receberão no céu de glória. Se andarmos com Cristo como Ele andou, então, esse texto aqui mostra a transfiguração. O que é uma transfiguração? Nós vamos ver com que corpo nós seremos ressuscitados. O que é uma transfiguração? Às vezes a pessoa está indo ou fazendo determinada coisa, de repente ele toma um susto, ou alguma coisa, algum choque, alguma coisa, aquela pessoa se transforma. Você olha como ele ficou pálido, como ele mudou, aquele choque tremendo, aquela notícia deixou aquela pessoa atônita, parada, pasma. Mas não é igual isso aqui. Isso aqui, transfiguração. Então, qual é a melhor coisa, qual é o melhor exemplo que nós podemos usar aqui para falar dessa transfiguração? A festa de Canaã. Jesus está ali na festa com seus discípulos. De repente, mestre sala, os irmãos chegam e Jesus acabou o vinho. As irmãs de Jesus acabou o vinho. Aí Jesus espera, o que tem com isso? Acabou. Mas o senhor podia fazer milagre, minha hora não chegou ainda. Mas insistiram. Jesus foi para os servos, para os serventes, para os garçons, que serviam o vinho, e disse: enche esses cântaros de água e enche. Eles devem ter tomado um susto de água. Eles enche. E eles encheram. Jesus vem, toca a água, e ela se transforma em vinho. Ela foi mudada naquela hora, transfigurou-se de água para vinho, transformou de água para vinho. Pastor, tu quer ser ressuscitado? Tu tem que te preparar para isso, meu camarada, mas mentindo assim, falando desse jeito, você vai levantar com o Espírito, é para ser queimado, não para ser ressuscitado com Cristo, porque se tu e todos aqueles que acreditarem em ti, que Moisés não está na glória, esse é o fim de vocês, porque o que Jesus está pegando é Moisés, e ele era para provar para os apóstolos, para mostrar para os apóstolos, que quem morre com ele, que quem serve a ele, viria e virá com o corpo glorificado, como está Moisés e como está Elias. Se você for arrebatado, o Elias. Agora, o Enoque também está lá, passou pelo mesmo processo de Elias. Por que Deus não trouxe o Enoque? Porque o Enoque não está envolvido na obra. O Enoque não está envolvido em missão. Por isso ele pega Elias e Moisés.
Porque os dois estão em missão. É os dois que estão no desfecho da pregação do Evangelho, na aplicação das leis e dos mandamentos. Não se lembra do que Elias fez? Pelas mãos divinas, contra Jezabel, contra Acabe, contra todos os profetas de Baal. Não se lembra disso? E o Moisés? Não se lembra disso? Então, quando Jesus se transfigura aqui, irmãos, é para mostrar com que corpo você vai voltar quando ressuscitar. E o corpo que ele iria ficar depois que ele saísse da sepultura. E o corpo que Moisés estava, que o Elias estava, que é o corpo de todos nós. Agora, ele pega Moisés, ele pega o Elias, porque o Elias está na guerra, está na obra, estava profetizado, você viu o versículo aqui já. E aí, ele mostra aos apóstolos. Os apóstolos não iam entender. Por que não iam entender? Ora, Tomé, até depois de morto, não creu que Jesus tinha ressuscitado. Por isso é que quando Jesus tem a visão, quando os discípulos têm a visão dos três, que Jesus retorna, que a nuvem vem, oculta os dois, leva embora e Jesus volta para o estado normal, no corpo normal. Ele vem para os apóstolos e fala: não conte para ninguém a visão. Por isso é que ele fala para os apóstolos. Por quê? Porque era a circunstância da vida dele nesse corpo humano. Ele iria morrer para depois ressuscitar naquele corpo glorificado. E os apóstolos que não acreditavam nisto, inclusive Pedro deu lugar para o diabo, quando Jesus disse: eu vou ser morto, no terceiro dia eu ressuscito. Pedro gritou: não, você não vai fazer isso, não vai fazer isso, não aceito, não quero, e Jesus tem que repreender o diabo que estava falando na boca de Pedro. Se Jesus deixasse que eles abrissem a boca com toda incredulidade para sair falando: Jesus se transfigurou, Jesus se transformou e Elias e Moisés estavam lá, nós vimos, o que queria acontecer com os discípulos? Ou melhor, com os judeus? O que queria acontecer com os judeus? Eles iriam frustrar a obra de Deus. E a fé dos apóstolos estaria abaixo. A fé dos apóstolos não se prosseguiria, não continuaria, pararia ali, porque todos iriam cair em descrença. Por isso é que Jesus diz para eles: não fale, espere, deixa primeiro que o Filho do Homem seja morto. Olha o versículo de número 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomando de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes repreendeu, ou melhor, lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias vem primeiro? Olha aí Jesus dizendo. Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram, assim fará eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João, a respeito de João Batista. Então vejam aqui, vocês não acreditam, vocês estão vendo, os judeus esperam Elias, Elias vem, Elias vem através de João Batista, no Espírito de Deus em João Batista,
e eles mandam matar João Batista. Assim sou eu. Eu vim e estou aqui, eles vão mandar me crucificar, eles vão me matar. Assim vocês não crerão. Por isso ele disse, não conte a visão agora, espere, encha-se da fé primeiro, depois vocês poderão ter divulgado tudo isso. E foi assim que os discípulos fizeram. Olha aqui o versículo de número 4, de número 3. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando eles ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, a ele ouvi. Olha aí, não quer crer no Filho de Deus? E não é de se estranhar, porque o pastor que diz que Elias não ressuscitou é a mesma coisa que estavam os apóstolos, incrédulos e sem confiança e sem conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra, como está escrito aqui. No versículo de número 2 ele diz, ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, quando Jesus repreende os apóstolos para eles não falarem a visão ainda, não tem nada a ver com que a visão não é real, porque a visão não é verdadeira, porque a visão é uma ótica, porque a visão é só na cabeça desses tais. Jesus faz isso por precaução, por prevenir. E quanto Moisés e Elias, é para mostrar, se você morrer na guerra como morreu Moisés, abra comigo em Mateus 24. Mateus de número 24. Deixe-me achar aqui. O versículo de número 27. Diz-nos a Bíblia, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha aqui, irmãos, por que é que Jesus mostra esse versículo para nós? Ele fala de uma grande tribulação aqui, mas Jesus diz para eles, todos aqueles irmãos que morreram na grande tribulação, irmãos morreram asfixiados, queimados no fogo, uma atrocidade terrível que os fizeram contra os irmãos na Santa Inquisição Romana. Então, o que Jesus quis dizer para eles? Olha, quem morrer por causa do meu nome, em tribulação, em conflito, por causa da verdade, em guerras, e não forem sepultados, observe que onde ajunta o cadáver, vem as aves. O que Moisés fez? Ou melhor, o que Satanás fez quando Moisés morreu? Dá o corpo, aí está o cadáver. E Jesus disse, é meu. Moisés passou a vida inteira em guerra, irmãos. Moisés estava numa guerra. E morto, vem a guerra espiritual e a guerra física. Porque o diabo queria tomar o corpo físico, mas Moisés em espírito pertencia a Deus e o seu corpo pertencia a Deus. Por isso Jesus vem, toma o corpo, transfigura, ou melhor, transforma o corpo de Moisés em um corpo glorificado por ele e ressuscita para levar com ele para a glória. E aqui ele disse, Salomão disse que se a árvore cair, ela sendo torta no lugar, se ela cair no lugar, até a cinza, se você queimar ela, a cinza continua ela torta. Se ninguém tirar ela do lugar, ela não sai do lugar. Ela fica ali até se destruir. Não sai. Assim é o homem.
Se morre com Cristo, se morre em Cristo e não for sepultado, ninguém toca. Essa é a prova. Aqui está porque Jesus ressuscitou a Moisés, ou melhor, porque Jesus mostrou Moisés. Porque os filhos, ou melhor, porque os irmãos em Cristo Jesus e todos nós vamos entrar em guerra contra o pecado, estamos em guerra contra o pecado, vamos entrar em guerra contra toda a tirania do pecado, e na tribulação vindoura que vai vir, na perseguição da besta e do falso profeta, nós devemos estar de pé. Se formos mortos como foi Moisés, e não tiver quem sepulte, o diabo não te toca. O teu corpo pertence a Cristo, e Ele vem, como as aves vai para pegar o corpo, Ele vem para te pegar e te conservar com Ele, porque você é dele. O capítulo de número 4 de Apocalipse. Abra comigo, por favor. Apocalipse, de número 4. Dá uma olhada no versículo de número 5. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então aqui está Apocalipse confirmando e dizendo: os olhos do Senhor, que representa os 7 Espíritos de Deus, que representa os 7 caráteres do Espírito, e está confirmado. O Espírito de Deus que cuida da igreja não te abandona. O Senhor que cuida de você não te abandona. Elias é o verdadeiro exemplo de arrebatamento, de transformação. E Moisés é o verdadeiro exemplo de morto e ressuscitado e corpo transformado. Se não crê nisso, meu querido, você não pode nem pregar evangelho. Para quê? Você pode pregar qualquer religião, mas salvação em Cristo Jesus você não pode pregar. Prega porque prega, todo mundo é livre para pregar, né? Mas que a fé faz parte? Não tem jeito. Então, quando Jesus se transfigura aqui, ele mostra para nós: se vocês morrerem como Elias, como o Moisés morreu, e não forem sepultados, morreu em guerra por causa da verdade, eu estou com vocês. Eu tomo vocês para mim. Eu transformo o corpo de vocês e eu ressuscito vocês para levar comigo para onde eu levei Moisés. E se vocês permanecerem numa vida de santidade, como permaneceu Elias, eu faço de vocês como eu fiz com Elias. E aqui está Elias. E aqui estou eu, que faço tudo isso e que vou morrer por vocês e ressuscitarei, tão glorificado quanto está Moisés e quanto está Elias. Então, queridos, essa transfiguração é uma demonstração de amor, de fé para nossas vidas, de verdade no Evangelho, de certeza que Jesus cumpre as suas promessas, de confiança, de que nós possamos cada dia mais confiarmos que se morrermos com Cristo, Cristo está cuidando de nós. Se formos sepultados, Ele nos levantará com Ele para vivermos eternamente com Ele. Então, os discípulos de Jesus, que não tinham ainda fé suficiente para crer numa visão daquela, para crer em algo tão precioso, como era
como foi essa transfiguração aqui de Jesus. Então Jesus se viu na obrigação ou na responsabilidade de não permitir que os discípulos falassem antes daquela visão, acreditassem primeiro. Deixa eu morrer primeiro. Quando eu ressuscitar, aí vocês falem da visão. Ele disse aqui, o versículo de número 12: mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. Elias veio e vocês não acreditaram. Elias veio e vocês não obedeceram o que ele diz. Elias veio e vocês nem perceberam. Porque Elias veio na figura de João Batista. O Espírito de Deus em Elias. O Espírito de Deus em João Batista, com as mesmas obras de arrependimento, endireitando os caminhos e aplanando as veredas, e não deram crédito a ele. Então Jesus vem, e quando ele vem, os discípulos também não acreditavam. A incredulidade é tão grande que tanto tempo depois o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Então, queridos, o fato de Jesus dizer para os seus discípulos: não conte a visão, não justifica nada. É só mais uma prova de que verdadeiramente Moisés está ressuscitado. O corpo transformado, para todos nós vermos. Assim se alegre e assim confie, se você está na guerra em Cristo Jesus, por amor ao nome de Jesus, não por amor à política, não por amor a outras coisas que tem por aí, mas se você está na guerra com Jesus, por amor à palavra dele e por amor à tua salvação, aonde você estiver, ele vai te cuidar, ele vai cuidar de você. Morrendo no hospital, ele cuida. Morrendo no campo, ele cuida. Morrendo na estrada, no caminho, ele cuida. Morrendo pelas ruas, nos becos e valadas, ele cuida. Ninguém toca. João diz: os que nasceram de Deus não pecam, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia, meu querido. Olha que grandeza, que maravilha. Por isso que Satanás não tocou no corpo de Moisés, porque Moisés veio para aplicar as leis e os mandamentos, e Satanás não concordava com isso. E Satanás tinha o costume de pegar todos que morriam antes, porque não conhecia a lei, não conhecia a verdade, e levava o corpo com ele. E até hoje, queridos, funciona assim, tá? Se você não nasceu de novo, não se arrependeu, você descer na sepultura, o corpo pertence a eles. A Satanás e seus demônios. Infelizmente, não tem outra coisa a dizer, é uma realidade. Não, mas você não pode falar isso. Jesus diz, João 3:8 diz: quem comete o pecado é do diabo. Aí está. O diabo pega desse princípio, mas para isso Jesus Cristo manifestou para desfazer as obras do diabo. Você não quer abraçar as obras da fé? Em Cristo Jesus? Essa é a realidade. Então não posso mentir a você, como esses tais estão me mentindo. Eu tenho que dizer a verdade. Para isso, existe dentro dos cemitérios, existe na ordem dos demônios, né? As origens, ou melhor, os trabalhos deles, as obras deles, por exemplo, em cemitério. Nós temos lá cemitérios que têm aquelas calungas, que é os lugares de colocar as velas e oferecer aos mortos. E ali nós temos, na ordem dos guias, dos orixás, dos areias, dos cosas, dos demônios, espírito como pombagira da calunga maior, pombagira da calunga menor. Essa é a realidade. Morreu sem ele, e infelizmente o corpo pertence a Satanás. Morreu sem a salvação,
o corpo pertence a Ele. Não vai levantar como Moisés levantou, não vai ser transformado como Moisés transformou. Então, quero que você atenta para isso. Tenha cuidado com esses ensinos. Mas é muito pesado o seu ensino, paciência. Você queria que eu mentisse para você? Eu não posso. Se você quer mentir, fica aí onde está. Acreditando que Moisés não foi ressuscitado, que Moisés... Fica aí nessa mentira, você que sabe. Mas eu estou aqui para te animar. A Bíblia manda para te exortar e para te fortalecer e dizer: não temas, se você morrer com Cristo, o diabo não te toca. Nem vivo e nem morto, queridos. Essa é a grande realidade. Por isso a transfiguração. Por isso essa manifestação de Cristo com seus apóstolos e os seus 2 homens de fé, Moisés e Elias. Nós continuaremos a ver sobre essa transfiguração. Amém? Vamos orar a Deus essa hora. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pelas Suas muitas misericórdias. Dê-nos sabedoria para ensinar. Dê-nos coragem. Precisamos ter coragem para ensinar, é verdade. Porque tem preço alto. Então, às vezes, nós achamos que é só pegar a Bíblia e vir para falar. Não. Nós temos que pegar a palavra e dizer: assim diz o Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece na fé. Nos dê graça. Abençoa, Pai, cada um da nossa igreja e de todas as igrejas da terra. Abençoa a nossa nação, nosso povo brasileiro. Abençoa, Pai, e tem misericórdia de todos aqueles que estão necessitados de bênção, desempregados, aflitos por tantas coisas, Pai. Pessoas enfermas, doentes, uns já entregues, desenganados pelo médico, pelo câncer, pela AIDS e por tantas outras pragas, doenças malignas, diabólicas, que está acabando com a humanidade por causa do pecado e da desobediência. Pai Santo, Tu continuas santo, misericordioso, nunca deixou de ser e nunca deixará. Por isso, com a Tua graça e misericórdia, olha para o nosso povo, olha para a nossa nação e socorre a cada um. Aos nossos jovens, nos becos, nos valados, nas prisões, os encarcerados, tenha misericórdia. Na incredulidade, os incrédulos, na ganância e na loucura por causa da fama e do dinheiro das igrejas. Se precisar de dar um couro neles, pode dar, Jesus, desde que venha aprender e venha para a Tua glória. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de ser chamado Teu Filho. Obrigado por pregar o Teu Evangelho. Mas te peço, tem misericórdia de mim e não me deixe falar mentira nem engano. Porque eu não quero acrescentar as pragas que estão nesse livro para a minha vida. E nem quero tirar de mim o direito do livro da vida, da árvore da vida, que está dentro da Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Que Tu abençoe a nossa nação. Socorra aquele que está enfermo, socorra aquele que está, meu Deus e meu Pai, desempregado, socorra aquele que está aflito por causa dos vícios, aquele pai, aquela mãe que está vendo seus filhos se perder nos vícios. Tenha misericórdia daquele que está passando fome, necessitado. Socorre ele porque os políticos não socorrem, socorre ele porque as autoridades não socorrem. Tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas por lei, e que Tu, Deus, seja glorificado. Nós Te agradecemos hoje para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, querido. Até o nosso próximo vídeo, porque Deus há de permitir. Amém.